e nós que estamos aqui apresentando essa proposta de diferenciação. Bom, a gente está vivendo uma conjuntura que todos vocês sabem que é bastante difícil, então fazer propostas que sejam viáveis nesse contexto significa otimizar o que a gente tem, significa estruturar melhor o que a gente tem para poder ter resultados que nos façam tão importantes que qualquer governo respeite a Fiocruz e dê para a Fiocruz aquilo que ela precisar do ponto de vista do seu desenvolvimento nesse período. Então, sem entrar em maiores discussões sobre a conjuntura, que a gente pode aprofundar depois, a gente acredita que o mais importante nesse momento é essa integração, é essa capacidade de ouvir as pessoas para ter boas propostas e para ter um resultado da Fiocruz, a Fiocruz entregar mais coisas para a sociedade num curto prazo, para a gente poder ter mais respeitabilidade e mais força do ponto de vista de recursos e de investimentos. A Fiocruz mudou e só de 2012, isso aqui são números de votantes, né, nos vários anos. Em 2000, quando tinham 4 candidatos, foram 2.500 votantes, hoje são 5.400. Em relação a 2012, que foi a última campanha que eu participei, foram 4%. 1.200 pessoas a mais vão votar esse ano na Fiocruz. Né? Esses novos servidores estão aí, esses novos concursados estão aí, e isso é uma coisa importante, porque isso me dá um pouco da noção de com quem que a gente está lidando. Além dos 5.400 servidores, são 7.000 terceirizados e mais de 3.500 estudantes de pós-graduação, fora os estudantes de graduação, os estudantes de nível técnico, que a gente não está colocando nesse quadro aqui. E sendo que dos servidores, né, eu sou pesquisadora, mas eu não vou dirigir para os pesquisadores como um todo, porque, não só porque eu entendo mais da questão da pesquisa, mas porque os pesquisadores são 19% do nosso quadro. Então eu tenho que dialogar muito mais com os tecnologistas, com os analistas, com os assistentes, com os técnicos, e entender melhor a problemática desses 75% de contingente da Fiocruz, e por isso essas discussões todas que a gente está optando por fazer presencialmente, indo nos lugares, chamando as pessoas e tal, para poder a gente ter a confiança das pessoas em que as propostas estão realmente alinhadas e corretas. Eu vou passar rápido. Essa é um gráfico de recursos. A Fiocruz tem recursos. Isso são despesas de custeio em azul, despesas de investimento de capital em vermelho. Subiu de R$1 bilhão para em torno de 3,5 bilhões de reais. A Fiocruz tem dinheiro, só que esse dinheiro está completamente concentrado, a distribuição, a alocação na presidência, segundo critérios que não são, na minha opinião, critérios razoáveis e que contemplem as necessidades da Fiocruz. Então, o orçamento LOA deveria ser rediscutido com as unidades antes da sua aprovação. Isso é a estrutura, o organograma da Fiocruz. Vocês vão ver que na parte de baixo a gente tem as unidades, são 15 unidades, e no resto todo a gente tem a presidência. Uma daquelas caixinhas é a DIRAC, que está ligada à presidência. Mas a DIRAC, ela é estruturante para o conjunto da Fiocruz. Então a DIRAC é uma unidade que a gente tem que ter uma atenção muito especial. Porque a gente já ouviu o boato de que a Tânia vai acabar com a DIRAC, de que a Tânia vai demitir as pessoas da DIRAC. Isto é mentira, não vou, pelo contrário, vou conversar muito com vocês, porque toda a infraestrutura da Fiocruz depende da DIRAC, depende dos servidores da DIRAC estarem alinhados com as propostas. Então a gente vai discutir o que é importante e vocês vão estar participando dessas decisões do que é importante. Né? Por que eu trouxe isso? São 15 unidades finalísticas e o conjunto da presidência, que deveria fazer só articulação e coordenação, e não ser atividade finalística direta. Né? No entanto, se a gente olha os cargos comissionados de nível 4, que eu estou chamando só os de nível 4, não entrei nos de nível 3, 2 e 1, nem em função de gratificada, tem o dobro de estrutura na presidência, são 32 cargos de nível 4, mais 5 DS5, mais o presidente, e 16 nas unidades. Né? Sendo que, se a gente analisar, a gente tem, então, 8.200 trabalhadores nas unidades, 4.300 em toda essa estrutura da presidência, com muito mais concentração de recursos, inclusive de custeio, nessas ações da presidência, 395 milhões, do que nas unidades, 374 milhões. E nesse campo todo, só um é eleito, que é o presidente. O resto é todo mundo indicado. Né? Enquanto que nas unidades, todos os diretores são eleitos. Então, isso é um pouco do desequilíbrio do ponto de vista da concentração de poder e de recursos. A gente pode aprofundar isso um pouco depois. Com isso, as atividades finalísticas ficam um pouco esvaziadas, existe muito... Oi, Daniela, tudo bom? Existe muito
muitos projetos que estão sendo concentrados na presidência e que deviam estar distribuídos nas unidades para que elas mesmas participassem desse processo de integração da Fiocruz. Esse é um outro exemplo de concentração de recursos. Isso aqui são os recursos de convênio, tirando o FAR e BIO, que distorcem completamente a distribuição, porque é o grosso dos recursos de convênio, TED, estão nas fábricas, né? Mas mesmo aqui vocês têm a presidência com 592 milhões de reais dos recursos de convênio e todas as outras unidades juntas com o que sobra dos recursos. Também é um exemplo de concentração de recursos. Depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar todos esses campos. Fora a questão da decisão das obras, né, que compete diretamente um pouco ao trabalho direto que vocês vão ter. Então, a gente tem aqui, desculpe, ali a Fiocruz Minas, do outro lado, e aqui a Fiocruz Ceará. Fiocruz Minas, que deveria estar com alguma prioridade, porque desde março de 2015 devia ter iniciado a obra, não foi iniciada ainda, enquanto que a Fiocruz Ceará teve todo o estímulo para ser construída, apesar de que os grupos de lá não estão definidos, o próprio projeto não está totalmente definido e discutido na Fiocruz. Então a gente tem a alocação daqueles recursos, aquele gráfico azul e vermelho que eu mostrei no início, sendo alocados de acordo com a prioridade que a própria presidência faz, que não é necessariamente discutida. Então, a gente está fazendo essa campanha, que não é de denúncia, é uma campanha de evidência. Tá? As evidências que a gente tem, que a gente discorda. E como candidato eu posso discordar abertamente e posso trazer esse debate para os trabalhadores que vão votar e vão escolher um projeto ou outro. Né? Então, tem a questão da megaestrutura, né, com concentração, tem a questão do orçamento também centralizado, né, uma série de promessas descumpridas em função disso, porque as promessas de campanha de 2012 não conseguiram ser efetivadas de fato. E uma outra coisa importante é que o Congresso Interno, que seria o nosso fórum de debate disso tudo, ele foi invertido. Antes a gente tinha a pauta do Congresso Interno, a discussão das teses nas unidades, a eleição dos delegados, e os delegados iam para lá e discutiam nos grupos de trabalho e na plenária. Então os consensos eram construídos a partir das teses das unidades. Agora, já há 3 congressos que existe um documento fechado no CD que desce então para as unidades discutirem e que é então discutido no Congresso. Com isso você perde a riqueza das teses sendo geradas nas unidades e das propostas das unidades. A gente quer também reverter esse processo. Tá? Então, os nossos diferenciais são esses: de centralização de ações e empoderamento maior das unidades, orçamento participativo, transparência de fato. Então, esse conjunto de dados a gente acha que tem que estar o tempo todo transparente para as pessoas, não tem que ficar cavando dentro da transparência pública, do portal da transparência, para poder encontrar esses dados de uma maneira mais sistematizada. Gestão participativa de fato, e isso vai implicar, no caso da DIRAC, em ter colegiado dos trabalhadores da DIRAC, em ter uma escuta para a direção da DIRAC. Então, a gestão participativa de fato, ela foi trabalhada na minha gestão no IOC e vai ser expandida muito mais nessa gestão da Fiocruz, né? Um cuidado em relação a essas ações estruturantes da Fiocruz e das condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores da Fiocruz e esse processo de integração e cooperação. Isso eu diria que são os grandes diferenciais que a gente traz na campanha. Eu tenho vários slides aí e eu prefiro abrir a discussão com vocês. Então, eu vou passar muito rapidamente só o título e depois, se quiserem, a gente volta, tá? Não vou entrar muito no conteúdo deles, não. A sala está cheia. Vale uma foto de sala cheia. A gente estruturou o nosso programa em diretrizes e propostas. Propostas gerais e propostas específicas por unidade. Então, quem é aqui que nunca ouviu falar em cláusulas pétreas da Fiocruz? Todo mundo já ouviu. Esse já é antigo. E os valores da Fiocruz também. Então, a gente está mantendo esse compromisso essencial para fazer valer esses dois acordos Fiocruz que já foram existindo. No nosso site, tá? A gente estruturou um site mais profissional mesmo, chama taniafiocruz.net.br, não é um blog, é uma coisa que a gente pode cadastrar as pessoas que entram, receber as sugestões, responder essas sugestões, não sendo só o Facebook, a gente tem o Facebook também, mas no site tem lá as diretrizes para o programa, que depois, se vocês quiserem, que
falam isso mais ou menos que eu expressei aqui para vocês, né? Transparência, compromissos com os trabalhadores e tudo mais. E a gente tem as propostas, né? E nessas propostas a gente chamou propostas para iniciar o debate e propostas recebidas. Nesse momento a gente está, é a segunda semana da campanha, a gente está fazendo a campanha com base no que a gente já coletou das nossas andanças pela Fiocruz antes da campanha e também em 2012, mas essencialmente eu queria apresentar a vocês algumas das propostas que têm a ver com a DIRAC diretamente, né? E as propostas recebidas são essas que vão começar a entrar, se entrar hoje não deve ter nada, porque a gente está ainda sistematizando a cada semana um conjunto de propostas que a gente vai tirar desses encontros nossos com os trabalhadores da Fiocruz. Então, sobre diálogo, transparência, não sei se vocês perceberam, os 5 blocos das propostas gerais, eles não estão assim, pesquisa, ensino, assistência, tá? Porque isso são as atividades da Fiocruz. Então a gente organizou de acordo com... Tem um barulho aqui. De acordo com esses 5 blocos. Primeiro, diálogo, transparência e controle social. Segundo, valorização do trabalhador e da sua saúde. Terceiro, como fazer a Fiocruz Nacional, integração e cooperação. Quarto, que políticas da Fiocruz em relações com a sociedade a gente precisa desenvolver. E quinto, qual é a revisão estrutural da presidência que a gente precisa fazer para tocar esse projeto, né? Então, em relação ao diálogo, transparência e controle social, eu quero destacar aqui, primeiro, orçamento participativo e transparente, com escuta e planejamento estratégico, para a gente não ficar desperdiçando recursos naquilo que não pode ser, naquilo que depois se mostra inviável ou que gasta recurso que a gente deveria ter tomado mais cuidado na hora do seu uso, né? A ideia é descentralizar mais recursos mediante definição de prioridades, critérios e responsabilidades. Isso é pauta para o Congresso interno do ponto de vista de quais são essas prioridades. Então, ao invés da prioridade ser discutida na presidência, a gente vai discutir um plano quadrienal. Não sei se vocês se lembram, os últimos planos quadrienais foram discutidos no terceiro ano de gestão do presidente, não no primeiro. Então, a gente vai discutir no primeiro ano, no primeiro semestre, né, o nosso plano quadrienal. Maior protagonismo das unidades e redução da hipertrofia da estrutura da presidência, como eu já falei. Diálogo com os trabalhadores antes das decisões sobre obras, modelos de gestão e política de recursos humanos. Tá? Então, antes de decidir tirar a DIRAC daqui, como está sendo proposto, alguém discutiu com a DIRAC como um todo? Alguém discutiu? Então, essa questão eu estou me comprometendo a não fazer nenhuma obra ou nenhuma mudança que não seja pactuada e discutida com os trabalhadores, tá? De todos esses locais. Isso vai até para as coisas pequenas. Por exemplo, eu vi uma obra feita ontem no IFF, num setor lá, que já está bonito, já está reformado. Só que foi reformado sem escutar o enfermeiro plantonista de lá. Então o enfermeiro, na mesma hora, me mostrou 3 erros daquela coisa que já está reformada. Que já está bonita, que já está... Mas ele disse assim, ó, aqui eu não consigo resolver isso, veja, né, o bebê conforto que a mãe trouxe, eu não consigo ter onde encaixar, eu estou fazendo uma diluição que devia ser em condições limpas, eu estou fazendo debaixo de um lugar que cai poeira, porque as gavetinhas abrem aqui em cima, e coisas simples que implicam em escuta das pessoas, escuta daquele que trabalha, que faz o trabalho ali, né? Então é esse diálogo que eu estou me propondo a fazer. A instalação da Câmara Técnica de Urbanismo e Infraestrutura Física. A gente não tem Câmara Técnica, né? Apesar disso ter sido uma decisão de Congresso interno, para revisão do plano diretor dos campi com ampla discussão na Fiocruz. Por quê? Porque como a presidência centraliza tudo, e a DIRAC termina sendo executora, o que acontece é que a decisão é da presidência, né? E as próprias unidades interessadas não partilham da decisão. O que vai ser feito a cada momento, que obra vai ser priorizada, com quanto recurso que aquilo está sendo construído, da onde vem aquele recurso, se é TED, se é LOA, né? Então são questões que precisam passar por uma Câmara Técnica de Urbanismo e Infraestrutura. Isso também tem a ver diretamente com a DIRAC, né? Bom, como eu disse, a gente vai convocar o Congresso interno, e uma das discussões é sobre a pauta do Congresso, os temas, a gente está colocando esses temas da campanha também em discussão.
Transparência dos recursos extra-orçamentários, eu mostrei ali aquele gráfico, mas a gente tem também outras questões a levantar sobre transparência. Transparência na Fiotec, então projetos, contas, bolsas, quadros pessoal da Fiotec, tudo isso a gente precisa ter transparência. Da mesma maneira que o nosso salário está lá no portal da transparência, a gente sabe quanto custa a Fiocruz para o Estado, a gente não sabe quanto custa a Fiotec para o Estado, porque quem está pagando aquilo tudo é o recurso público, que também está sendo captado através da Fiotec, né? A gente vai botar voto eletrônico nas plenárias do Congresso Interno, de modo a permitir uma individualidade do voto das pessoas na plenária. Ainda dentro desse campo da transparência, a gente vai transmitir ao vivo as reuniões do CD, da mesma maneira que o Judiciário passa suas discussões, que o Legislativo passa suas discussões. A gente vai dinamizar as câmaras técnicas, a gente vai assegurar para os servidores das unidades técnico-administrativas, como a DIRAC, a participação na indicação e escolha da direção da unidade e num colegiado gestor interno. Estou me comprometendo com essa proposta. Se vai ser uma eleição direta, se vai ser uma lista dupla, uma lista tripla, uma lista aqui, a gente vai ver o que vai ser, mas que a gente vai ouvir, a gente não vai fazer uma indicação de direção direta sem uma escuta importante dos trabalhadores daqui. Isso é um compromisso meu. E também a representação nos diversos segmentos da Fiocruz, né? Tanto dos estudantes terceirizados e da comunidade da Fiocruz em fóruns colegiados. Por quê? Porque existe já a possibilidade disso ser feito em autarquias, como já tem sido feito em algumas universidades. Então a gente quer discutir a presença desses outros segmentos da Fiocruz que se estiverem organizados, também poderão estar presentes no CD. Com direito à voz, não é problema que o CD tenha uma parte dos representantes com direito a voto e outro com direito à voz. O importante é que todo mundo seja ouvido no processo de decisão. Então, fortalecimento da ouvidoria e do Conselho Superior, com eleição do ouvidor e mandato do ouvidor, porque não adianta você ter um ouvidor que é escolhido pelo presidente, que ele tire e bota a qualquer momento, né? Então, você fica com menos um canal de escuta confiável, né? Como eu disse, encontros regulares da presidência com os diversos segmentos da instituição. Eu estou pretendendo não só vir aqui na campanha, mas vir aqui a cada 6 meses, fazer uma ronda dessa na Fiocruz a cada 6 meses e fazer uma escuta direta das pessoas e uma linha direta também para que as pessoas possam falar com a presidência em relação aos seus problemas. A ideia é montar uma presidência muito mais transparente e muito mais acessível ao servidor da Fiocruz, né? Em termos de valorização dos trabalhadores, a gente tem a valorização de todas as carreiras, né? com um aperfeiçoamento dos planos para que a gente possa reter esses talentos na Fiocruz, em vez de perder pessoas que atualmente procuram fazer outros concursos e se desapontam com a Fiocruz, como eu tenho ouvido em alguns lugares. A ideia é que a gente busque sempre equidade e isonomia. Se alguém puder baixar o volume do meu telefone, ele está carregando em algum lugar ali em cima. E uma construção de uma política integrada de recursos humanos da Fiocruz, de modo que as normas de remoção, que as diretrizes de formação e qualificação, as diretrizes para ocupação dos DAS, enfim, afastamento de mestrado, doutorado, tudo isso possa ser o mesmo tipo de diretriz aplicada em todas as unidades. Que atualmente cada unidade pratica uma política da sua cabeça como melhor assim, adequa àquela situação. Tá? A gente quer servidores de carreira nas chefias, a gente não quer terceirizados em chefias, a gente quer servidores de carreira, a gente acha que já tem um quadro de 5.400 pessoas, não é para ficar terceirizando chefias, né? Então o encontro desses talentos e dessas competências a gente vai buscar no diálogo com vocês. E vai ter um programa de educação permanente, promovendo condições de desenvolvimento e qualificação dos servidores, né, junto com a DIRE. Uma luta pelos concursos em pequena escala, para a gente não fazer um concursão geral que pulveriza as vagas, mas a gente ir estruturando setor por setor o que precisa, o que não precisa. E uma retomada do projeto político original do Fiocruz Saudável, abrangendo trabalho, ambiente e saúde do trabalhador, integrando todo mundo nesse processo. A gente tem
outras propostas. Eu vou parar aqui, a Helena já está me dizendo que eu estou falando há mais de 20 minutos, então eu vou parar, porque senão vocês não vão conseguir ficar 1h e 15, que era o que a gente estava prevendo para esse encontro, tá? A gente tem as outras propostas, mas elas estão no site e a gente pode, né, Fiocruz Nacional, políticas da Fiocruz. Então são muitas coisas, alguns slides estão repetidos. Eu queria falar um pouquinho sobre a presidência, que a gente está pensando em reestruturar a presidência e, no caso da DIRAC, que está ligado à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional, é uma presidência que a gente não está pensando em mexer nesse momento, do ponto de vista da sua estrutura, a não ser que vocês nos proponham algum campo de melhoria. Mas a pesquisa, a gente vai juntar a inovação de novo na pesquisa, porque ela tinha sido separada, então a Gestec não está na pesquisa, deveria estar. A vice-presidência de produção, a gente quer dar um foco de aplicações da pesquisa e relações industriais. E a vice-presidência de atenção à saúde, a gente quer retomar o conceito da assistência e a referência juntas, ambiente e coleções juntos, e promoção da saúde ao longo de todo o conjunto das vice-presidências. Ensino, comunicação e informação, a gente quer inserir também o campo das relações sociais dentro dessa vice, como uma coisa importante da gente ter relações com o entorno, relações com a comunidade, com o terceiro setor, com a comunidade, com a sociedade civil organizada. Eu vou parar por aqui, tá? E dar a palavra para vocês, para a gente debater. Tinham dito assim, é encontro, é reunião ou é debate? Eu digo, é debate com os trabalhadores, não é debate entre as candidatas. O debate entre as candidatas vai ser no dia 20, o primeiro deles, depois no dia 25, depois no dia 18. Né? 2 pela Comissão Eleitoral e 1 pela ASFOC. Mas, enquanto isso, está rolando um debate nas redes sociais, nos Facebooks e nos sites das duas campanhas. E esses encontros. Eu estou chamando de debate porque é debate meu com os trabalhadores da unidade. Tá bom? Obrigada e vamos dar o microfone sem fio para circular